Deus seja louvado, irmãos. Hoje, eu quero abrir meu coração e contar algo que mudou a minha vida para sempre. Desde moça, eu, Ana, tinha muito zelo com minha vida espiritual. Fui criada na doutrina da CCB e tudo o que eu aprendi era sobre guardar o coração, manter o recato e esperar em Deus. E foi isso que eu fiz. Eu esperava. Enquanto outras irmãs falavam sobre namoro, eu orava. Enquanto me chamavam de exigente, eu apenas dizia: não quero qualquer um, eu quero um servo aprovado por Deus. Foi então que conheci ele, o cooperador da nossa comum. Na época, ele era um homem muito respeitado, tinha uma presença forte, mas ao mesmo tempo era simples. Subia ao púlpito com temor, pregava com sabedoria e chorava nas orações. A irmandade toda o admirava, a juventude se calava quando ele falava. E eu também. Eu confesso, no início era só admiração espiritual. Eu sentia uma gratidão por ver um homem tão firme nos dias de hoje. Ele era viúvo, não tinha filhos, e isso fazia com que muita gente começasse a comentar que talvez Deus fosse preparar uma companheira para ele. E então as conversas começaram a surgir. Primeiro foram cumprimentos discretos. Depois, ele começou a me chamar para conversar após os cultos, sempre com muito respeito e sempre com aquela fala envolta na espiritualidade. Deus tem mostrado algo no meu caminho. Tenho pedido confirmação e teu nome vem ao meu coração. Não quero agir pela carne, irmã, mas tem algo diferente em você. E eu acreditei. Como não acreditar? Ele era o cooperador, o homem que conduzia as reuniões, que orava pela irmandade, que falava sobre fidelidade, santidade e temor. Como poderia duvidar da intenção dele? Começamos a orar juntos por uma possível confirmação de Deus. Ele dizia que não podia se envolver oficialmente sem o ministério aprovar, mas que tudo caminhava para isso. E eu sonhei. Sonhei com um casamento puro, com um ministério ao lado. Pensei nas viagens, nas reuniões, nas orações de joelhos lado a lado. Imaginei até o dia em que eu me sentaria ao lado dele, uma esposa de um cooperador da obra. Eu não buscava glória, mas pensava: se for da vontade de Deus, será lindo. Mas o que eu não sabia é que aquele homem de Deus que eu tanto admirava tinha um lado oculto, e que, enquanto orava comigo, também alimentava desejos que não vinham do céu. Eu estava prestes a descobrir que a minha espera por alguém de Deus estava prestes a se tornar o pior engano da minha vida. Eu sempre ouvi que relacionamentos dentro da igreja deviam começar com oração, que Deus une no espírito antes de unir na carne. E quando aquele cooperador começou a me chamar para orar, eu me senti especial, escolhida, separada. A gente conversava depois dos cultos por mensagens discretas. Ele nunca dizia nada diretamente, mas deixava no ar frases como: Deus tem mostrado uma união espiritual. A obra precisa de servas ao lado dos seus servos. Se for da vontade dele, você vai entender o que está nascendo aqui. Ele me pedia orações, e eu orava, jejuava, lia a palavra buscando respostas. Com o tempo, ele começou a me tratar de forma mais pessoal. Dizia que via em mim uma moça de Deus, que meu testemunho era diferente, que minha presença era paz para ele. Eu me sentia honrada, feliz, até um pouco envergonhada, mas envolvida. Nunca houve um namoro declarado, nunca houve beijos, toques, nem palavras explícitas. Era tudo espiritualizado. Mas hoje, olhando para trás, vejo como ele usava palavras de fé para mascarar intenções carnais. Aos poucos, ele passou a compartilhar confidências. Dizia que estava cansado da solidão, que sofria muito, que sentia carência mesmo estando na obra. E eu me compadecia, achava que era uma prova e que talvez Deus estivesse me usando como bálsamo na vida dele. Certa vez, ele disse: Deus tem preparado um ministério maior na minha vida, mas eu preciso de alguém que esteja disposta a caminhar comigo em silêncio por um tempo. Alguém madura, discreta, que entenda as coisas do Espírito. Foi ali que ele começou a me pedir provas de cuidado. Pedia para orar de madrugada por ele. Pedia conselho sobre coisas que não eram espirituais. Um dia mandou uma foto dele cansado, com a legenda: Ore por mim. É difícil servir e não ter ninguém que cuide da alma do servo. Aquilo mexeu comigo. Eu queria ser essa pessoa, queria cuidar, queria apoiar. Comecei a nutrir sentimentos, passei a idealizar um futuro.
Eu não falava para ninguém, porque ele dizia que era melhor manter em segredo até a confirmação total de Deus. E como eu confiava, obedeci. Eu orava por ele todos os dias, jejuava sem que ele pedisse. Tocava hinos pensando no dia em que estaríamos juntos, lado a lado, servindo na mesma obra. Mas aos poucos fui sentindo algo estranho, mensagens que demoravam, desculpas que não encaixavam, cultos que ele faltava sem explicações. E a oração, que antes era ponte entre nós, virou muro. Ele já não queria mais orar comigo. Dizia que estava confuso, sobrecarregado em batalha espiritual. E eu comecei a desconfiar, mas mesmo assim segui acreditando, porque, afinal, ele era o cooperador, o homem de Deus, e eu só uma irmã que sonhava em viver um amor puro. Mal sabia eu que por trás da barba e da Bíblia havia um coração dividido, e que enquanto eu orava, ele já caminhava para os braços de outra mulher. Eu sempre acreditei que quando Deus prepara algo, nenhuma língua contrária prospera. Então, quando começaram os cochichos e boatos na igreja, meu primeiro pensamento foi: é inveja, ataque do inimigo. Deus vai justificar. Mas com o tempo percebi que não era inveja, era aviso. Tudo começou num domingo, em dezembro de 2024. Eu tinha acabado de descer do púlpito após tocar o hino da ceia. Estava com o coração apertado porque ele, o cooperador, não tinha aparecido naquele culto. Já fazia 5 semanas que ele estava ausente com justificativas vagas. Dizia que estava em visita em outra comum, em jejum, cuidando de um problema de saúde de um parente. Na porta da igreja, uma irmã me chamou no canto. "A paz, irmã, me desculpa falar, mas você está bem? Porque estão comentando que aquele irmão que você conversava foi visto com uma mulher no centro da cidade, em Belo Horizonte." Senti um calafrio. Minha primeira reação foi defender. "As pessoas falam demais, irmã. Ele está passando por lutas espirituais, já me explicou." Ela não insistiu. Só baixou os olhos e disse: "Tudo bem, só achei que devia te contar porque a irmã merece a verdade." Naquela noite eu não dormi. Revirei na cama, orei. Tentei silenciar os pensamentos, mas algo me dizia que eu precisava saber. Precisava entender porque ele tinha sumido. Porque a oração que nos unia tinha se transformado em silêncio. E foi aí que, no outro dia, uma mensagem chegou no meu celular. Era de uma amiga minha da mocidade, com quem eu quase não falava mais. "Irmã, me desculpa, mas você precisa ver isso." Ela me mandou uma foto. Uma imagem tremida, tirada de longe. Era ele, o cooperador, de camisa social aberta até o peito, sentado numa lanchonete com uma mulher claramente mais nova, maquiada, com roupas muito justas, rindo alto. Aquilo não provava nada em si, mas o horário, a aparência da mulher, a forma como ele segurava a mão dela. Chorei. Chorei tanto que meu corpo tremia. Me ajoelhei no chão do quarto com o celular na mão e lágrimas nos olhos e perguntei para Deus: "Senhor, é isso mesmo? Aquele homem que dizia que eu era a bênção separada, aquele que me pedia orações, que falava em temor e ministério?" Os dias seguintes foram um pesadelo. Outras mensagens chegaram, prints de conversas dele com perfis falsos, áudios dele falando com linguagem que jamais combinaria com um servo do altar, mais fotos, mais provas. E então veio o golpe final. Um irmão da comum, discreto, mas firme, me chamou para conversar. Era alguém sério, que jamais se envolveria em fofoca. Sentamos no banco da praça ao lado da igreja. "Irmã, ele foi afastado." Eu travei. "Como assim?" "Afastado do ministério. Pegaram ele saindo de um hotel com uma mulher da vida. Não é boato. A diretoria viu, já tinha denúncia antiga contra ele." Foi como levar um tapa na frente da igreja. O cooperador, fora dali, um homem caído. O irmão continuou: "Sabemos do envolvimento entre vocês, por isso queríamos avisar com respeito. Cuidado com tua alma, não se envolva mais." Levantei dali com as pernas moles. Entrei na igreja naquela noite e sentei no último banco. Chorei durante todo o culto. A palavra parecia cortada para mim. Ai dos que causam escândalo. Melhor que se atassem uma pedra no pescoço. Cada frase da pregação me feria, mas eu sabia que era Deus tratando,
E eu precisava ouvir. enquanto trilhava caminhos de perdição. Pensei em sair da igreja, pensei em sumir. Tive vergonha, medo, raiva de mim mesma. Como fui tão cega, meu Deus? Como pude acreditar tanto? Mas foi no meio desse deserto que o Senhor começou a me mostrar algo maior, que eu precisava separar o homem do ministério. O erro dele era dele, não de Deus. A queda dele não anulava a graça. O escândalo dele não era o fim da minha fé. Mesmo assim, doeu. Doeu perder a confiança. Doeu ver a igreja em silêncio, sem explicações públicas. Doeu perceber que muitas vezes o pecado é tratado com pano quente, enquanto quem sofre é a parte mais fraca. Sim, ele trocou o ministério por uma mulher da vida, abandonou o altar, a Bíblia, a responsabilidade, escolheu a carne e me deixou com as feridas. Mas ali, naquele momento, aprendi algo, que Deus não abandona quem é fiel e que Ele jamais deixa o justo desamparado. Enquanto o homem fugia da presença, Deus me chamava para mais perto. E foi ali, na minha maior vergonha, que começou a nascer o meu verdadeiro chamado. Depois que a verdade veio à tona, era como se todo o ministério da nossa comum tivesse sido abalado. Ninguém falava abertamente, mas o clima no culto mudou. O cooperador, que antes conduzia com fervor, agora era um nome que ecoava apenas em silêncio, sussurros e orações pesadas. Eu fiquei sabendo que ele tinha sido de fato afastado oficialmente. A diretoria não deu detalhes à Irmandade, mas todos sabiam o motivo. A mulher com quem ele havia sido flagrado era conhecida por se envolver com homens casados, líderes religiosos, homens com posses. E ele se tornou mais um da lista. Dias depois, fiquei sabendo por uma fonte confiável que ele deixou a casa onde morava em Porto Alegre e foi morar com ela em Curitiba. Largou tudo, largou o altar, largou a responsabilidade, largou a fé, largou até a Bíblia que usava nas pregações. Sabe o que é ver alguém trocar o púlpito por uma cama de adultério? Ver alguém que falava com tanta eloquência sobre santidade, mas que agora estava mergulhado no pecado sem nenhum arrependimento aparente? Foi desesperador. Mas o pior não foi só ver a queda. O pior foi a indiferença dele. Ele não veio me pedir perdão, não me procurou, não deu nenhuma explicação. Sumiu como se eu fosse apenas um detalhe de uma fase ultrapassada da vida dele. Eu passei dias esperando alguma mensagem, algum pedido de perdão, alguma frase do tipo, me perdoa, eu errei. Mas nada. A única vez que ouvi falar dele foi através de uma irmã que o viu, na terça-feira de carnaval, em um shopping em Joinville, de mãos dadas com a mulher, como se fossem um casal comum. Ela me disse, irmã, me perdoa por dizer isso, mas ele parecia feliz. Aquilo me rasgou por dentro. Como assim feliz? Feliz depois de destruir um ministério? Depois de quebrar promessas feitas diante de Deus? Depois de enganar uma serva fiel que orava por ele dia e noite? Me revoltei, chorei, me tranquei no quarto, passei noites perguntando a Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Eu te busquei, eu jejuei, eu me guardei, e ele me traiu, mentiu, caiu, e agora parece estar bem. Era como viver um luto, mas um luto em que o morto ainda caminha, e pior, um morto que leva parte da sua fé junto. Comecei a evitar os cultos. Quando ia, me escondia no último banco de cabeça baixa. Sentia que todos me olhavam, que cochichavam, que me viam como a irmã que foi trocada por uma mulher da vida. Teve um dia que uma criança da escola dominical apontou para mim e perguntou para a mãe: Mãe, é aquela irmã que ia casar com o cooperador? A mãe ficou sem graça, sorriu amarelo e desviou, mas aquela pergunta simples de uma criança inocente me atravessou como uma faca. Porque sim, eu achei que ia me casar com ele. Eu achei que Deus estava preparando tudo e, de repente, me vi sozinha, humilhada, exposta, com a alma em pedaços. Teve um culto em que o servo pregava sobre os que caem da graça. Cada palavra parecia para mim, cada versículo me lembrava dele, mas também me lembrava do meu erro, de ter colocado a fé em um homem. Eu comecei a entender que meu maior pecado não foi confiar nele, foi ter confundido o chamado dele como meu propósito.
Eu achava que meu futuro estava ao lado de um cooperador, mas meu futuro estava nas mãos de Deus, com ou sem ele. Conforme os meses passaram, fui sabendo que ele deixou de frequentar os cultos, ele e a mulher que o acompanhava. Passaram a viver em festas, bares, viagens. Ele se vestia diferente, cabelo Desleixados, posturas mundanas, sorrisos vazios. As redes sociais que ele mantinha privadas foram abertas, e o que vi ali não parecia em nada com o homem que um dia falou comigo sobre jejum, oração e submissão. Eu soube que ele tentou entrar em outra comum, numa cidade vizinha, mas foi barrado. Tentou até participar de reuniões com o nome falso. Segundo minha irmã me contou, é triste ver como o diabo não precisa de muito para derrubar alguém. Basta uma brecha, um desejo alimentado, uma vaidade não confessada, e aquele cooperador caiu com força. Mas o que mais me doeu foi perceber que ele não queria levantar. Ele se jogou na lama e pareceu se acostumar com ela. Foi então que entendi que algumas quedas não são tropeços, são escolhas. Ele escolheu abandonar tudo. Abandonou o altar, abandonou a palavra, abandonou a comunhão, abandonou os irmãos que oravam com ele. E eu? Eu fui deixada ali entre os escombros, com as promessas que não se cumpriram, com os sonhos que não voltariam, com o silêncio que machucava mais do que qualquer grito. Mas sabe o que eu também percebi? Que apesar da dor, eu ainda estava de pé. Mesmo sangrando por dentro, eu ainda entrava na casa do Senhor. Mesmo com vergonha, eu ainda dobrava o joelho. Mesmo sozinha, eu ainda ouvia a voz de Deus e ele dizia: "Filha, eu não te abandonei." Aos poucos fui sendo curada. Não de uma vez, mas passo a passo. Fui tirando as lembranças, as mensagens salvas, as fotos do celular. Apaguei tudo e pedi que o Senhor apagasse também da minha alma. Aquele homem não era mais parte da minha história, mas o que eu vivi com Deus no meio do deserto, isso sim se tornou meu testemunho. Hoje ele está longe. Dizem que continua fora da igreja. Alguns ainda esperam que volte. Eu também oro por isso, mas entendi que o retorno dele não define mais a minha caminhada. Ele abandonou o altar, mas eu permaneci aos pés daquele que nunca caiu. E é lá que eu quero ficar. Se alguém me dissesse que depois de tudo que vivi, eu ainda estaria servindo a Deus, eu não acreditaria. Porque a dor que senti não foi pequena, foi a dor de uma alma enganada, de uma mulher que sonhou com o ministério, família, altar e acordou em ruínas. Fui decepcionada por um homem, um cooperador. Mas a verdade é que a ferida que ele deixou me levou mais perto de Deus do que qualquer oração que já fiz antes. Depois que ele me trocou por aquela mulher e abandonou tudo, eu caí em uma crise de fé profunda. Me questionei minha oração, minha pureza, minha entrega, minha visão espiritual. Será que foi tudo da minha cabeça? Será que fui eu que forcei uma direção? Mas não, eu fui sincera, eu fui honesta com Deus. Quem me enganou foi o homem, quem brincou com o nome de Deus foi ele. E foi nesse momento que uma irmã me procurou e disse algo que nunca esqueci. Filha, tua história não terminou num escândalo. Ela está começando com um chamado. Aquelas palavras ecoaram por dias. Até então eu achava que a minha caminhada com Deus dependia de outra pessoa, que eu só seria feliz se tivesse um casamento abençoado, um homem de Deus ao meu lado e um ministério unido. Mas sabe o que Deus me mostrou? Que eu já era vaso sozinha, ferida e em silêncio. Deus começou a tratar meu interior. Me mostrou o quanto eu me apoiava mais nos dons do cooperador do que no caráter dele. Eu via os hinos que ele regia, as pregações que ele fazia, a reverência, mas não via o coração dividido. Da forma mais dura, percebi que nem todo homem que fala em nome de Deus tem Deus no coração. E nem toda queda é culpa do inimigo. Às vezes é consequência de escolhas escondidas há muito tempo. E Deus me mostrou isso com amor. Não me deixou envergonhada, não me deixou exposta. Ele me abraçou em silêncio. Nos primeiros meses foi difícil voltar a tocar. Eu subia no púlpito tremendo. Lembrava de como ele me olhava da última fileira, lembrava das palavras, das promessas, das orações. Mas aos poucos, Deus começou a me fazer olhar para o céu e não mais para o passado. Cada vez que eu tocava, eu dizia:
Esse hino é para ti, Senhor, não é por homem nenhum, é por ti. E a cura foi vindo. Teve um culto em especial que eu nunca vou esquecer. A palavra foi no livro de Salmos. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Aquele versículo foi como um abraço. Eu senti naquele momento que Deus me adotava de novo, mesmo eu sendo crente há anos. Naquele culto, eu fui restaurada como filha. Minha oração mudou. Antes eu pedia confirmação, depois comecei a pedir discernimento. Antes pedi um esposo, depois pedi força para ser uma mulher completa em Deus, com ou sem casamento. Antes eu dizia, envie alguém, depois eu disse, me envia, Senhor. Deus começou a abrir portas. Fui chamada para visitar outras comuns, tocar em casamentos, auxiliar irmãs mais jovens. Percebi que a minha dor virou testemunho. Uma vez, uma jovem da mocidade veio chorando e disse, irmã, quase caí com um obreiro. Dizia que Deus estava mostrando, mas depois desapareceu. Quando ouvi teu testemunho, me vi na tua história. Você me impediu de me afundar. E naquele dia eu entendi, nada foi em vão, nem a dor, nem o silêncio, nem o abandono. Tudo serviu para que outras não passassem pelo mesmo. A partir dali, comecei a escrever tudo o que vivi. Transformei em devocionais. Comecei a gravar vídeos discretos, sem mostrar o rosto, mas compartilhando sobre cura, sobre dependência de Deus, sobre libertação emocional. As irmãs começaram a me procurar, muitas com histórias parecidas, muitas envergonhadas, achando que não eram dignas mais de estar na casa do Senhor. E Deus me usou para dizer, você não é aquilo que fizeram com você, você é quem Deus chamou para ser. Hoje eu olho para trás e vejo que não fui fraca por ter acreditado naquele cooperador. Fui forte por continuar mesmo depois da decepção. Fui traída por um homem, mas acolhida por um Deus que nunca trai. Fui usada por alguém com lábios de santidade e coração corrompido, mas curada por um pai que conhece minhas intenções. Agora eu sei, minha história não é mais sobre ele, é sobre mim e Deus. Ele seguiu o caminho dele, que Deus tenha misericórdia. Que um dia ele se arrependa, mas a minha missão não depende mais da volta dele. Hoje eu continuo de véu, de vestido, de joelho no chão, mas mais do que isso, continuo com o coração limpo, curado, livre. Não tenho mais medo de amar, mas agora sei diferenciar voz de servo de voz de Deus. Aprendi a provar o Espírito, a reconhecer o fruto, e acima de tudo, aprendi que quando o homem cai, o céu continua de pé. E quem se firma em Deus não se abala por causa de ninguém. Eu fui enganada por um cooperador, mas hoje sou guiada por um pai que nunca mente.